Vamos lá, bom dia turma, vamos aqui iniciando mais uma aula e mais algumas propriedades sobre retas e ângulos. Propriedades importantíssimas dessa aula, tá? Basicamente, os cálculos são muito poucos, porém você tem que prestar atenção nessas propriedades para você identificar os ângulos que são iguais, os ângulos que são complementares, os ângulos que são suplementares, tá? Então vamos aqui, a primeira observação que eu quero é sobre reta transversal. O que é uma reta transversal? É quando eu tenho duas retas aleatórias e eu tenho uma terceira reta cortando essas duas retas em apenas um ponto. Então, olha, eu tenho a reta C, a reta B e eu tenho uma outra reta cortando elas duas em apenas um ponto. Quando eu tenho essa formação aqui, eu tenho a formação de 8 ângulos. Então, se eu for contar aqui, eu tenho A, B, C, D, E, F, G e H. Apenas com essas figuras aqui, eu consigo descobrir todos os ângulos, se eu tiver pelo menos um ou dois. Primeiro, vamos utilizar a propriedade que a gente aprendeu na aula passada, ângulos opostos pelo vértice. Quem são os ângulos opostos pelo vértice aqui? Ó? Se eu considerar que esse ponto como sendo o vértice, né, ponto em comum, cortando, eu tenho aqui A e C. Então, se eu sei o valor de A, eu sei o valor de C, porque eles são o quê? Opostos pelo vértice. Eu tenho B e D, ângulos opostos pelo vértice, B e D então são iguais. A e C são iguais, B e D são iguais. F e G, ó, ângulos opostos pelo vértice, então F e G são iguais. E E e, G, e H, ângulos opostos pelo vértice, são iguais. Utilizar outra propriedade que a gente já aprendeu na aula passada, ângulos suplementares. Quais são os ângulos que estão sendo formados aqui 180 graus? Eu tenho FE, note, ó, meia volta. Então, esses ângulos aqui estão formando 180 graus. Se eu sei o valor de F, eu descubro o valor de E, né? Que são os suplementares. G e H ó, também estão formando 180 graus. A e B formando 180 graus. D e G formando 180 graus. Da mesma forma, eu tenho ângulos formando 360. Se eu considerar isso aqui uma volta completa, eu sei que A, B, C e D estão formando 360. Então é de extrema importância que você tenha em mente essas propriedades, para que quando você veja uma figura dessa, você consiga descobrir todos os ângulos possíveis, apenas aplicando as propriedades que a gente já aprendeu. Ok? Então vamos lá, retas paralelas a gente acabou vendo, né, que são duas retas que não têm nenhum ponto em comum, certo? Então vamos aqui. Ângulos formados por duas retas paralelas e uma transversal. Então aqui, ó, tenho duas retas paralelas, M e N, retas paralelas, não tem nenhum ponto em comum, né? Então lado a lado. E eu tenho uma reta transversal, cortando ambas, né? Então aqui a figura é bem parecida com a anterior, né? Eu tenho essa reta formando esses 8 ângulos, A, B, C, D, E, F, G, H, certo? Então vamos agora aprender mais algumas propriedades. Esses ângulos recebem 2 a 2 classificações específicas, ou seja, nomes especiais. Vamos ver que nomes especiais são esses. Correspondentes são ângulos que estão em regiões diferentes do mesmo lado da transversal, certo? De novo, ângulos que estão em regiões diferentes e do mesmo lado da transversal. Então, se eu considerar isso aqui, ó, eu tenho as duas retas paralelas e uma transversal. Ângulos que estão em regiões diferentes, ó, regiões diferentes. O E está nessa região e o A está nessa outra região dessa reta, porém do mesmo lado da transversal. Então note que aqui eles estão do mesmo lado desta transversal. Que relação que liga esses ângulos? Eles são iguais, tá? Então se eu pegar aqui, ó, o E e o A são iguais. Se aqui for 30, aqui também tem que ser 30. Se eu pegar aqui, ó, estão em regiões diferentes, porém do mesmo lado da transversal. Então F e B são ângulos iguais. Se eu pegar aqui, ó, regiões diferentes, mas porém do mesmo lado da transversal. Então G e C são iguais. Se aqui for 50, o C tem que ser 50. O H e o D, regiões diferentes. Pessoal, quando eu falo região, é que estão em lados diferentes das paralelas, porém estão do mesmo lado da transversal, certo? São considerados iguais, certo? Cuidado para não confundir. Isso são os correspondentes. E os alternos
são ângulos que estão na mesma região. Note, agora estão na mesma região e em lados opostos das transversais. Então vamos lá. Olha a diferença. Estão na mesma região, ó, certo? Porém em lados opostos da transversal. O que isso quer dizer, ó? Certo? Que eles são iguais também. Então vamos aqui. Essa relação indica que eles são iguais. Os colaterais. O que são os colaterais? São ângulos que estão na mesma região e do mesmo lado da transversal. Então vamos lá. Ângulos que estão na mesma região e em lados iguais da transversais. Certo? Essa relação indica o quê? Que a soma desses ângulos tem que dar 180. Então, se eu pegar aqui, ó, o A e o F, esses dois ângulos, a soma tem que dar 180 graus. É fácil perceber isso da seguinte forma. Se eu pegar esse A aqui e transferir para cima do F, a soma desses dois ângulos tem que dar 180, que são meia voltas. Qual a diferença? A diferença é que eles não estão um do lado do outro. Porém, essa relação ainda existe, tá? Então vamos lá, os colaterais são ângulos que estão na mesma região e do mesmo lado da transversal. Então a soma deles tem que dar 180 graus. Professor, é muita coisa, é muito detalhe. Sim, é muito detalhe. Porém, você vê que não existe cálculos difíceis, não existe cálculos que você não consiga fazer. Ou é soma, subtração, ou é para dizer que eles são iguais. O que é que você tem que aprender? Essas relações. Relações de correspondência, relações de colaterais, relações de alternos. Então, às vezes aqui pela aula, pode parecer um pouco complicado. Porém, se você pegar seu livrozinho aí e for ler, você nota que é só leitura e observar as figuras, você vai entender também da mesma forma, tá? Então, vai ficar aqui a aula. Tem uma atividade para vocês. Apenas identificarem os ângulos, usarem essas relações para descobrirem os valores dos ângulos e realizar a atividade. Qualquer dúvida, estou à disposição para tirar, ok? Então, até mais.